indenizatório. Se eu estou dizendo a vocês que só se pode discutir valor indenizatório, eu posso, com isso, estabelecer que, se o proprietário do bem ganhar a ação de desapropriação, ele vai ganhar o quê? Dinheiro. Né? Dinheiro. O bem ele não ganha, porque ele não está discutindo se o Estado pode levar ou não pode levar o bem. O que ele está discutindo é o valor indenizatório que o Estado ofereceu. Então, se ele ganhar a ação, o máximo que ele vai ganhar é muito dinheiro. Ele vai ganhar valor indenizatório maior. É isso que está sendo discutido, é isso que ele vai ganhar. Por isso, pessoal, e essa é a parte interessante, é por isso que na lei de desapropriação se estabeleceu a possibilidade de emissão provisória na posse. Ou seja, o Estado pode requerer que o juiz entregue a posse do bem a ele ainda durante a ação. Ele paga o valor que ele considera justo e o juiz dá a ele a posse do bem. Por quê? Olha o raciocínio. Me deu bem, meu querido. Sabe por quê? Porque se eu perder a ação, o bem vem para mim do mesmo jeito. Eu só vou perder a ação no que diz respeito ao valor indenizatório. Então, se a gente está discutindo valor indenizatório, me deu bem que depois a gente discute indenização. Por isso, pessoal, é que a lei de desapropriação prevê essa possibilidade de emissão provisória na posse. De fato, o Estado pode requerer a transferência da posse, propriedade não, só no final, quando vier a sentença, mas a transferência da posse do bem ao poder público antes de terminar a ação de desapropriação. É o requerimento de emissão provisória na posse. Basicamente isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o Estado fizer esse requerimento de emissão provisória na posse, para que ela seja concedida, alguns requisitos têm que ser respeitados. Primeiro requisito, estabelecido no próprio decreto, é o seguinte: para que o Estado faça o requerimento de emissão provisória na posse, ele precisa, antes de tudo, pagar o valor que ele considerou justo. Lembra que ele ofereceu um valor e o particular não aceitou? Pois é, esse é o valor incontroverso. Esse valor incontroverso, ele vai ter que pagar ao sujeito, se ele quiser requerer emissão provisória na posse. Então, se ele quiser pedir emissão provisória na posse, ele faz o depósito em juízo do valor incontroverso. Isso, além disso, para que ele requeira essa emissão provisória, ele vai ter que declarar urgência. Então, o que eu disse para vocês? 2 requisitos são necessários para a emissão provisória na posse. O primeiro é a declaração de urgência. Ele vai definir que é urgente entrar no bem e, por isso, ele vai pedir o bem, a posse do bem. O segundo é o requerimento ser prosseguido do pagamento em juízo do valor indenizatório. Então, ele declara a utilidade urgente do bem e depois ele deposita em juízo o valor que ele considera justo, aquele valor incontroverso. Né? O particular não aceitou, mas é o que ele considera justo e aí ele deposita em juízo para se discutir o restante. Pessoal, a lei traz um prazo que vale a pena vocês saberem. A lei diz que depois que ele declara a urgência, ele tem um prazo de 120 dias, no máximo, para pagar o valor e entrar no bem e requerer emissão provisória. Por quê? Porque se em 120 dias da declaração de urgência ele não fizer o pagamento do valor que ele considerou justo e requerer emissão provisória, ele perde a declaração. A declaração de urgência não pode ser repetida, porque ou é urgente ou não é urgente. Né? Então, se ele declara urgente, ele tem 120 dias para fazer o pagamento do valor incontroverso e requerer emissão provisória. Se depois dos 120 dias ele não tiver feito isso, a declaração de urgência decai. E essa não pode ser repetida. Tranquilo? Pessoal, o que eu tenho para contar para vocês? Já que o sujeito está perdendo o bem, né, ele está perdendo a posse do bem, durante a ação, e o valor foi depositado em juízo, está se discutindo esse valor, mas o incontroverso foi depositado em juízo. Então, a lei define que esse proprietário que perdeu o bem, ele tem direito de levantar 80%. Afinal de contas, gente, ele perdeu a propriedade, né? A propriedade não, mas ele perdeu a posse. Então, o bem já não está nas mãos dele. Então, o que a lei define? Ele tem direito a levantar 80% do valor. 20% continua em juízo. Ele não pode levantar os 100%, porque se ele levantar os 100%, presume-se que ele aceitou o valor, o juiz homologa o acordo, acaba a ação ali. Mas, se ele quiser continuar discutindo o valor, ele tem direito a levantar 80%. Ele levanta 80% do valor, e depois que ele levantar 80% do valor, ele tem
o direito de continuar discutindo o restante. Ele deixa 20% lá garantindo o juízo, levanta 80% e continua discutindo se está justo ou se não está justo. O que acontece? No final do processo, vem a sentença. Sentença, transita em julgado, e essa sentença vai definir qual é o valor efetivamente justo. Então vamos supor, vou dar valores para facilitar nosso raciocínio. O sujeito ofereceu, o Estado ofereceu 100 mil, depositou em juízo 100 mil. Se o Estado depositou em juízo 100 mil, põe aí no seu caderno, 100 mil, vai botando os valores que eu vou precisar de vocês estarem com isso bem na cabeça para na hora que a gente for fazer um raciocínio daqui a pouco. Então, o Estado ofereceu 100 mil, depositou em juízo. Quando o Estado se emitiu provisoriamente na posse, o particular levanta 80 mil. Né? 20 mil ficam garantindo o juízo, 80 mil ele levanta. No final, vem uma sentença e definiu que o valor justo seria 200 mil. Então, eu vou repetir. Eu disse, o Estado ofereceu 100 mil, depositou em juízo 100 mil, o particular levanta 80, porque perde a posse. No final, a sentença, o juiz disse que 100 mil é pouco, que o correto seria que tivesse pago 200, ou seja, 100 mil a mais. Aí é que eu faço uma pergunta interessante para vocês. Pessoal, esses 100 mil a mais, esses 100 mil que foram pagos, foram decididos no final do processo. É indenização prévia justa em dinheiro? Não. Esse 100 mil a mais é decisão judicial. E se é decisão judicial, vai ser pago por meio de uma ordem cronológica de pagamento de precatórios, como determina o artigo 100 da Constituição. Ou seja, ele deve receber 100 mil a mais, mas ele não vai receber imediatamente. Por quê? Porque esses 100 mil não foram definidos no orçamento para pagar a desapropriação. Esses 100 mil foram decorrentes de uma decisão judicial. E se é decorrente de decisão judicial, vai ser pago por meio de precatório. Por isso é que a gente chega nessa parte que eu considero talvez a mais complexa na desapropriação. Nesse momento, eu preciso que vocês entendam que para que o valor prévio já não vai ser, né? Porque a sentença vem, ele perde a propriedade. E aí ele só vai receber por meio de precatório. Mas que para que pelo menos esse valor seja justo, sobre esse valor vai incidir correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios e honorários advocatícios. Então, quando eu determino para vocês que o valor não vai ser pago no momento em que ele perde o bem, para que essa perda do bem não seja tão danosa para ele, no momento do pagamento da indenização, acresce-se a essa indenização os juros compensatórios, os juros moratórios, a correção monetária e os honorários advocatícios. A gente vai ter que conhecer cada um deles. Por quê? Porque cada um dessas parcelas, desses percentuais, juros, honorários, cada um incide sobre um valor diferente e cada um incide com um percentual diferente. Essa é a parte que eu preciso que vocês tomem mais cuidado, certo? Essa é a parte que eu preciso da atenção total de vocês. Quando eu preciso que vocês entendam o que é correção monetária, o que é juros compensatórios, o que é juros moratórios, qual é a incidência de honorários. Esse é o ponto no qual a gente vai definir como que vai ser pago esse valor efetivamente. Já que ele não vai ser pago imediatamente, ele vai ser pago por precatório, como que vai ser feito esse pagamento? Pessoal, até aqui estamos entendidos? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês não me entenderam? Como é que a gente está aqui? Professor, eu queria saber qual é o valor dos honorários. Pronto, acerca de honorário, talvez uma das questões interessantes seja essa, tá? Então, vamos só captar o que eu falei para vocês antes. Eu disse o seguinte, 100 mil reais a mais foi o que definiu o juiz, né? Então, decidiu-se, achava-se que era 100, o juiz mandou-se pagar 200. Pessoal, honorários advocatícios, também chamados de honorários sucumbenciais, que o colega de vocês já está preocupado com os honorários dele. Os honorários sucumbenciais incidem sobre a sucumbência. Isso é indiscutível, né? Todo mundo sempre soube isso. Os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da sucumbência. Sucumbência é aquilo que você perdeu, né? Nessa ação, o poder público ofereceu 100 mil e o juiz considerou que o justo seria 200 mil. Então, quem perdeu? O Estado. O poder público perdeu a ação. Mas ele perdeu quanto, pessoal? Ele perdeu 100 mil. Porque 100 mil ele achava que ele devia. O juiz determinou 200. Ele perdeu 100. Os honorários só podem incidir sobre 100, que é aquilo que ele perdeu. A gente tem uma súmula, só para dizer isso. A súmula 617 do STF. Ela foi editada para dizer exatamente isso. Súmula 617 é editada exatamente para dizer que os honorários advocatícios na desapropriação incidem sobre o valor definido pelo juiz menos o valor depositado.
Isso é fácil, tá? Bacana que tem uma súmula, mas não tem novidade nenhuma, porque é a sucumbência. A novidade é o percentual. Na lei de desapropriação, hoje alterada pela medida provisória 2183, já conversei com vocês sobre ela na primeira aula, a lei de desapropriação, o decreto 3365, ele define que os honorários advocatícios incidirão num percentual entre 0,5% e 5%. Ou seja, o percentual dos honorários advocatícios aqui não é o percentual do Código de Processo Civil. Aqui o percentual vai variar entre 0,5% e 5%. Obviamente, o juiz vai determinar qual é o valor dos honorários, sendo que no mínimo 0,5%, no máximo 5% do valor da indenização. Então, a gente tem um valor de honorário mais baixo, entre 0,5% e 5%, obviamente, incidindo sobre o valor da sucumbência. Mas tome cuidado com uma coisa. Por quê? Porque o seu decreto define um valor máximo de honorário de R$151 mil. O decreto-lei dizia assim, o valor máximo de honorário, o valor de honorários varia entre 0,5% e 5% do valor da sucumbência, sendo que o limite dos honorários advocatícios é R$151 mil. É o teto. Esse R$151 mil foi suspenso. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia dessa parte do dispositivo legal que estabelecia um teto de honorários em R$151 mil. Então, a gente continua com os honorários com percentual baixo, entre 0,5% e 5%, mas aquele teto de R$151 mil deixa de existir, certo? Então, não há um teto, pelo menos por enquanto, está com a eficácia suspensa por meio de uma decisão liminar, em ADIM. Então, a gente tem honorários advocatícios entre 0,5% e 5%, sem teto de R$150 mil. Tranquilo? Maravilha. Pessoal, se vocês entenderam isso, o que eu preciso conversar com vocês? Preciso conversar sobre correção monetária, juros compensatórios e juros moratórios. Essa é a parte interessante. Correção monetária. Correção monetária é fácil, né? Correção monetária é a atualização da moeda. O dispositivo constitucional hoje, o artigo 100 da Constituição, alterado pela emenda 62, artigo 100 está bombando, né, novinho, está caindo bastante em prova, está sendo questionado para a gente bastante em questões concretas. Então, o artigo 100, bem interessante, ele estabelece que a incidência de correção monetária, ela começa no trânsito em julgado. Tá? Transitado em julgado a sentença, já começa a correr a correção monetária sobre aquele valor. O valor que transita em julgado é um valor, mas no momento do pagamento eu vou ter que incidir uma correção monetária sobre aquele valor. Sendo que a correção monetária vai incidir somente sobre aquilo que o sujeito não levantou. Né? Afinal de contas, ele levantou 80 mil no início do processo, quando ele perdeu a posse. Depois que a sentença veio determinando 200, ele levantou mais 20, já foram 100. E a partir de então, ele vai ficar faltando receber 100 mil. Sobre esses 100 mil que ele falta receber, vai ter que incidir correção monetária. Afinal de contas, ele não vai ser pago imediatamente. Então, do trânsito em julgado, vai começar a incidir correção monetária sobre aquilo que ele não levantou.